Senhores e senhoras, uma boa noite. Boa noite. Paz e bem a todos nós, homens e mulheres de boa vontade. Sim, é com grande alegria que aqui estou pela primeira vez, Bruno Mosno, na Casa Espírita Recomeçar, aqui no bairro de Montaqui, na cidade de São Paulo. Acredito que estamos nos conhecendo pela primeira vez, não é verdade, caríssimos? Levanta a mão quem aqui já me conhece pessoalmente. Acho que ninguém, pelo menos os vivos na carne, correto? Assim sendo, apresentar-me rapidamente para que não perdemos tanto o tema da temática de hoje. Sou Bruno Mosno, nasci no ano ao qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz 1981 e pergunto, caríssimos, ganhou para o mundo físico? Negativo, mas ganhou para o universo, convidando-nos para que também nós ganhemos as nossas programações reencarnatórias. Neste momento, logicamente, século XXI, terceiro milênio, a atual vestimenta carnal que nós estamos vestindo. Tenho o hábito de dizer que eu sou espírita desde berço, já que passei desde as etapas iniciais ali, evangelização infantil, juventude, mocidade, cursos, atividades que eu estava conversando com a senhora Ivani, que concomitantemente vamos distribuindo com as temáticas espíritas, e assim vamos buscando construir essa família universal na simplicidade, humildade. No campo das exposições evangélicas, estou praticamente ali desde fevereiro de 2024, assim sendo, computando ser praticamente 2 anos e 4 meses. Convidá-los inclusive no final para que se inscreva no meu canal no YouTube, praticamente um pouco mais de 290 exposições. Perdi 5, graças ao meu precário celular, porque senão eu já tinha atingido as 300. Mas é assim, caríssimo, a gente faz o que pode financeiramente falando. Mas tá tudo certo, vai em cima, sabe o que é o momento certo para cada um de nós. E assim sendo, com essa alegria de estar aqui pela primeira vez nesse primeiro dia útil da semana, segunda-feira, vamos mergulhar em mais uma temática que vai nos remeter à segunda revelação, ao Novo Testamento do Cristo, como também aquela verdade que ele disse há pouco mais de 2.000 anos atrás, que rogaria ao Pai que aqui fosse materializado, e assim foi na condição de Consolador prometido desde lá dos ídolos, no meio do século XIX, 18 de abril de 1857, para que enfim tenhamos ferramentas e assim expandamos a cada dia que passa a nossa expansão de consciência tão imprescindível para que ascendamos, reconstruindo-nos diariamente de baixo para cima e de dentro para fora. Simplicidade, pezinho no chão, conscientes de nossas possibilidades e também limitações, mas jamais contentando-nos com o que nós somos hoje em comparação ao hoje, para que o amanhã seja melhor que esses períodos anteriores. Não é assim, caríssimos? Não é assim que estas obras assim nos convidam? Os trabalhadores encarnados, os da cúpula espiritual do Recomeçar, e as demais atividades que sim, aqui tenho certeza que a casa desenvolve em prol de todos nós, os mais necessitados. Então vamos juntos mergulhar em mais uma temática acerca desta proposta, que aqui nós já estamos vendo em nosso slide mestre, com a ajuda da Yassin ao fundo dessa capa, que depreende-se acerca desta obra que é considerada por nós, os espíritas, nós a conhecemos como a terceira obra da codificação kardeciana. Sim, em sua primeira edição, publicada lá nos idos de abril de 1864, e é uma obra composta de 28 capítulos, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha ele ali. O 28º são uma coletânea de teses espíritas construída pelo codificador Hippolyte Rondenizar Rivail, a qual nós conhecemos por Allan Kardec. Mas estaremos, caríssimos, praticamente ali no meio da obra. Trabalharemos com o capítulo 16, de uma forma ampla, macro. Neste capítulo 16, intitulado Servir a Deus e a Mamon, ele é composto de 15 itens, sendo do 9º item até o 15º instruções dos Espíritos. Porque sim, na maioria dos capítulos desta obra, primeiro vem o conhecimento de Allan Kardec por meio de suas pesquisas e dos demais médios, não só na França, mas em outros países, e para que ali houvesse um feixe de forma transcendente macro acerca de cada capítulo, vinha a falange do Espírito da Verdade contribuir acerca dos temas que ali precisavam expandir as nossas consciências por meio das sucessivas reencarnações, repito, desde lá do meio do século XIX. E assim nós temos tantas ferramentas para que melhoremos a cada dia que passa. Mas aí os irmãos podem me perguntar, para quem não teve acesso ainda a este conteúdo, tá bom, caríssimos, por esse capítulo 16. Mas o que é servir a Deus e a Mamon? Existe diferença? Bom, é importante que, primeiro de tudo, nos recordemos, inclusive,
vindo ao encontro das demais temáticas que a casa aqui já trabalhou, em temas que aqui são abordados, períodos anteriores, que nós estamos em período de transição planetária, não é verdade? Não é isso que as obras de Chico Xavier, seja por meio de Emmanuel, de André Luiz e outros mais irmãos espirituais, ou por meio do Divaldo Pereira Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e tantos outros mais irmãos espirituais, assim nos afirmaram, principalmente nessas últimas décadas, que estamos em um momento de separação do joio do trigo, que estamos sim no final dos tempos, que não há mais tempo a se perder, que não há mais tempo em ficar em cima do muro. Sim, essas obras, direto ou indiretamente, para quem está tendo ouvidos de ouvir, olhos de ver, e principalmente de mãos de agir onde quer que nós estejamos, já nos dá essa certeza que não dá mais para postergarmos a nossa opção de continuarmos ascendendo, que é o que está no nosso lado direito, mas do lado esquerdo dos senhores, ali na nova terra, no próximo estágio evolutivo, já que estamos no final de provas e expiações, que há de ser um mundo de regeneração, ou naturalmente, por meio da nossa condição energética, por meio muitas vezes da nossa ociosidade mental e também de atividades físicas em um orbe de terceira dimensão, em materialidade, realocarmos-nos, seremos recambiados para outros orbes, em situações similares à Terra atualmente, ou em estágios evolutivos ainda inferiores ao nosso, quais sejam, por exemplo, mundos primitivos, ou mundos de provas e expiações em seus estágios iniciais, ou estágios intermediários, porque nem há pouco eu falei, nós estamos no estágio final de provas e expiações. Então, esse divisor de água aqui nos convida a esta reflexão. No nosso dia a dia, dentro de nossas possibilidades, quem nós estamos servindo mesmo ao mundo, ao ter a busca do sempre possuir mais, sabendo que tudo isso é transitório e haveremos de dar resposta às nossas consciências desses empréstimos provisórios, ou estamos valorizando o que haveremos de gozar aonde quer que nós estejamos para a eternidade, que é a lei da caridade, da fraternidade, da expansão de consciência, de adquirir livros para que auxiliemos a casa. Olha que valores baixíssimos e obras transcendentes, que já vi aqui o título de alguma delas. Amai-vos eis o primeiro mandamento, instruir-vos eis o segundo. Caríssimos, afirmou-nos o livro Rápido da Galinete, que tem que andar lado a lado. Assim sendo, olha quantas informações só já nesse primeiro slide. Essa temática do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo há de nos convidar a partir deste momento para que saiamos conscientes de qual é a nossa responsabilidade de construtores e artífices da nova Terra. Se é que já estamos buscando nos esforçar para tanto. Olha o que nós encontramos no Evangelho. Eu vou logo no finalzinho ali para que saibamos, quem ainda não tem essa definição de Mamon, que é ali o finalzinho do título do capítulo 16. Deus dá riqueza. Tá, em Lucas, capítulo 16, versículo 13, o que ele vai nos afirmar? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou iria de aborrecer um e haverá de amar o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podem servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. É importante aqui que não condenemos quem tem muitos bens materiais, recursos pecuniários, investimentos, porque estes poderão centuplicadamente beneficiar os mais necessitados. É importante que eles não incorram naquilo que tanto já incorremos em encarnações anteriores, que aquilo que o meio Rabi nos afirmou: não amontoeis tesouros aonde as traças ou a ferrugem possa corroer, ou onde os ladrões possam roubar. E não há de dar cada um de nós ao voltarmos para o mundo espiritual, por meio da desencarnação, a desculpa de que amontoamos muito para deixar para os nossos descendentes, para que eles tenham uma vida tranquila. Caríssimos, é uma resposta muito parcial. Não cola isso para a nossa consciência. Não estou falando nem dos nossos mentores individuais, dessa encarnação e de anteriores. Não, é a nossa consciência mesmo. Então, fiquemos atentos e toda vez que encontrarmos uma mais pessoas que têm muitos recursos, se pudermos dar a sugestão para que essas pessoas distribuam dentro de suas possibilidades, que assim elas agem, assim elas façam a
para o benefício delas mesmas, porque o produtivo é livre e a colheita é obrigatória, é dando que se recebe. Façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. E é isso que o Rabi afirma-nos consciencialmente em nossos corações espirituais. Então, o que Lucas está aqui nos dizendo, a potencialidade tem que ser no lado da moral, mas saibamos utilizar também o lado pecuniário, o lado material. Se dispensarmos ou postergarmos para o futuro a moralidade, dando o valor no ter e não construindo o ser, obviamente que incorreremos nisso que ele está dizendo aqui. Agradar-se a uma situação em desfavor de outra e vice-versa. Mas o que estamos buscando mesmo, com tudo que nós recebemos aqui da cúpula espiritual do recomeçar, vamos aqui e distribuindo aonde quer que nós estejamos, no convite inicial aqui de Lucas, as nossas consciências. Existe incompatibilidade entre se apegar às riquezas e ao mesmo tempo desejar servir a Deus. É o que estamos falando. Como toda riqueza vem de Deus, acumulá-la sem proveito para o próximo atrapalha nosso projeto espiritual eterno. Porque se é um empréstimo, depreende-se que, antes de acoplarmos atualmente nesses corpos físicos, em consciência, junto aos nossos mentores individuais, sabe que nós falávamos para ele, caríssimos, eu quero vir sim com essas boas condições em minha vida, para que eu viva bem na condição material, no campo profissional e dos bens materiais, mas eu hei também de servir aonde eu tenho a possibilidade para tanto, em larga escala. Consciencialmente é isso que nós prometemos, sabia, caríssimos? E aí, ao mergulharmos atualmente nestes corpos físicos que nós fazemos mesmo, nós temos essa resposta, não temos? Nós estamos em um mundo globalizado, instantaneamente o que acontece no outro lado do homem, por meio dos meios de comunicação, sabemos se está integral ou não a informação, não importa, mas temos acesso, temos como pesquisar, averiguar se é correto ou não. Assim sendo, é o que faz com que aproveitemos o nosso atual tempo como se fosse o último dia de nossa atual encarnação, porque ninguém sabe como há de acontecer o apagar das luzes estabelecidas, que é a desencarnação. Minha irmã, no ano passado, voltou para o mundo espiritual. Eu vou fazer 45, eu ia fazer 43 esse ano. 11 anos lutando contra o câncer, caríssimos. Um desejo isso para ninguém. Lógico, é uma doença que lapida o espírito em mazelas cometidas por nós mesmos no pretérito, por meio das sucessivas encarnações. Mas quem passa isso nas quatro paredes, porque ainda moro com os meus parentes, não desejo isso para ninguém. Mas é isso que temos que estar atentos. Quanto mais beneficiamos os mais necessitados, mais consequentemente vamos avarando essas arestas. Porque o mesmo Rabi afirmou-nos: o meu jugo é brando e o meu fardo é leve. Não é assim que acontece na prática, não é assim que tem os atendimentos, inclusive aqui na quinta-feira, com os médicos espirituais que fiquem sabendo que aqui desenvolve esse trabalho na casa, beneficiando os nossos corpos físicos e também, não só os físicos, os corpos perispirituais. Estes que nós carregamos junto aos nossos espíritos imortais quando aqui estamos encarnados. Mas quando voltamos para o mundo espiritual após o desencarne, também vamos com os nossos corpos perispirituais ainda, dado o momento atual de evolução deste ordem. Assim sendo, somos beneficiados em dobro. E o que nós fazemos com o benefício que da porta para fora que nós estamos recebendo, e devemos transbordar em benesse aos mais necessitados, e levemos esse ponto de derrogação, que é o que nos convida este capítulo 16 desta terceira obra da codificação. Aqueles que desejam servir a Deus não devem se apegar à posse da riqueza ou dos bens materiais. Por quê? Porque é tudo que estamos buscando com as intuições deste momento dos amigos espirituais aqui. Entender ou construir de entendimento dentro de nossas possibilidades e comissionar e passar rápido. Alguém pode desligar esse relógio? Não pode, né, mãe Dani? Jesus do céu, a espiritualidade desliga esse relógio. Não pode, então continuamos. Para que compramos o tempo, caríssimos? Maravilha. Olha, na primeira revelação, acredito que todos nós já passamos os olhos pelos 10 mandamentos, mas vamos revê-los. Sabemos que o meio Rabi resumimos em 2. Mas o que lá Moisés já dizia às nossas consciências? Será que há mais de 2.000 anos atrás, em encarnações pretéritas, não importa se em corpo feminino ou em corpo masculino, mas tivemos nessas épocas pretéritas, nesta morada nas muitas outras da casa do Pai, será que daquela época para cá nós não estamos cultuando outros deuses?
quais os valores que nós estamos construindo para com aquilo que nós recebemos do alto, do único Pai da fonte criadora, Deus. Não faremos imagem de escultura, como nós vimos ainda que as religiões fazem isso, mas também disse o Rabi: não julgueis para que não sejais julgados, porque cada um está no seu degrau evolutivo, moral e intelectual. Está tudo certo, cada cabeça é uma sentença do mundo. Assim sendo, não exijamos de outrem aquilo que muitas vezes nós mesmos vamos colocando em vaga escala de tudo que nós recebemos nesta casa. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas vezes nós fazemos isso, né, caríssimos? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Todos os 7 dias da semana são santificados, como também daqui a pouco, nas madrugadas, quando nós em espírito desdobramos e o corpo físico repousa para recompor as energias e encarar um novo desafio encarnatório, quando amanhã, e voltando, acoplando-nos novamente em espírito e corpo para continuarmos essa atual encarnação. Olha as obras de André Luiz, as aproximadamente já publicadas desde as primeiras décadas do século XX, o que este querido irmão espiritual assim nos afirmou, por meio da materialização junto a Francisco Cândido Xavier. O que nós fizermos em estado de vigília, por exemplo, agora com os olhos abertos de manhã, tarde e à noite, reverberará daqui a pouco nas madrugadas, fazendo com que tenhamos a oportunidade de estudar e trabalhar, ou de ficarmos inertes, de estarmos em companhia de seres que estão em desequilíbrio, os ditos obsessores. Apenas e tão somente estão em ausência de luz, em ignorância, como também nós um dia estávamos. Mas não queremos mais estar, por isso que nos esforçamos no primeiro dia útil da semana, depois de um dia cansativo de trabalho, para mostrar a luz do universo, nas duas dimensões da vida, da quarta dimensão, que é a espiritual, e a nossa, que é a terceira dimensão, a materialidade. Honremos o nosso pai e a nossa mãe sempre, respeitando e dando zelo para ele na velhice, principalmente, porque muito fizeram por nós. E olha o que a humanidade fazem com os seus irmãos, em grande maioria ainda, infelizmente falando. Não devemos matar, tampouco adulterar, que seja por pensamento, porque isso também é adultério. Nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem a respeito, caríssimos. Não devemos furtar. Cada um que construa os seus alicerces pelos seus esforços individuais. Não falsamos, empreendamos falso testemunho em prol de quem quer que seja por meio do julgamento, e não cobicemos nem mulheres, nem nomes, nem bens materiais dos nossos semelhantes, porque cada um pediu para passar por um projeto reencarnatório e que compramos o nosso para que eles compram deles. Certo? É um grande papel para a nossa ascensão espiritual na condição de espíritas e cristãos que nós queremos ser no nosso dia a dia. Parece fácil, né, caríssimos, esses 10 itens, só se for no campo teórico. Lembro que eu perguntei para cada um de nós consciencialmente, desde mais de 2.000 anos atrás, em porcentagem, que mesmo nós estamos fazendo acerca destes 10, que foram resumidos em 2, como disse há pouco: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a cada um de nós. E o que é o próximo mesmo, caríssimos? O que nós, ao estudarmos a codificação, ela nos afirma que Deus cria seres simples e ignorantes, da estaca zero, propensos ao bem ou ao mal, por meio do seu livre-arbítrio, necessariamente tendo que estagiar em reinos anteriores ao nosso, o nominal, quais sejam o reino mineral, reino vegetal, outros reinos, reino animal, e depois chegamos aqui no reino nominal. Milênios e milênios, conscientes ou não, estamos buscando a nossa ascensão espiritual, caríssimos, e vamos desperdiçar essa oportunidade ímpar a qual nós estamos neste óleo aqui, desafiando-nos diariamente. Não sei se em algum momento a cúpula espiritual aqui já nos deixou de informação, mas pelas experiências de leitura, de estudo e também de trabalhos mediúnicos que tenho junto às casas espíritas, afirmam-nos os irmãos espirituais, caríssimos, que atualmente existe pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, mas estes mesmos espíritos que trabalham para a luz afirmam ainda que existe o dobro, buscando voltar e mergulhar ao campo material encarnatório, somando-se, caríssimos, quase 25 bilhões de seres nas duas dimensões da vida, dizendo a si mesmos, conscientes ou não: eu hei de continuar na nova terra, no mundo de regeneração, ou realocar-me pela minha ignorância ou pela minha inércia, ou por postergar ao futuro aquilo que competia a mim agora fazer, em prol de mim mesmo, ajudando o necessitado, porque é dando que se recebe. Assim afirmou o bem do Rabi da Galileia.
é fácil, mas desafiarmos-nos a toda vez que aqui adentrarmos e estivermos em contato com os trabalhadores encarnados ou nas quintas-feiras com a cúpula médica, enfermeiros, médicos, socorristas, guardiões, quem sejam, todos que trabalham para a luz e querem a nossa ascensão, mas não podem fazer por nós, caríssimos. Poucos nossos mentores individuais somos nós. Lembra que eu falei de logo no início, de baixo para cima e de dentro para fora, pezinho no chão, mas conscientes que hoje tem que ser melhor que ontem e amanhã nem se fala, não é verdade? Como a vida eterna, todos nós já a temos, provavelmente Jesus referiu-se a uma vida longa, sem os sofrimentos derivados dos nossos atos de rebeldia perante as leis de Deus. Sim, estamos falando a respeito disso. Erros que cometemos no pretérito, mas que comprometemos agora no presente a não mais reincidir a cada um deles, e se viermos reincidir, que venhamos a irmos os aparando pela caridade e fraternidade e divisemos da posterior e no futuro não termos que repetir as lições que competiam a cada um de nós, as concretizá-las no hoje e no agora. Não é fácil. Tudo que estamos falando aqui não é fácil, nas duas dimensões da vida, não é verdade, caríssimos. Mas pedimos, alguns espíritos dizem que nós imploramos para estarmos encarnados neste momento limpa de ascensão espiritual. Porque tanto podemos escorregar clamorosamente, como podemos ascender de forma a nem mais ter que voltar para este ordem. Nos próximos estágios evolutivos, degraus de décadas e séculos, na caminhada inicial de regeneração. Não foi assim que aconteceu com o nobre médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, lá na comemoração de 50 anos do seu desencarne, quando veio a mensageira direta da Rosa Mística de Nazaré Maria, aquela conhecida por nós como Celina, lá no mundo espiritual, nas atividades que Bezerra desenvolvia, dizer: Bezerra Maria, convida-te a reencarnar em qualquer orbe desse sistema solar ou até mesmo fora, porque construístes, por meio do intelecto e moral, condições para tanto, de baixo para cima e de dentro para fora. Mas Bezerra, demonstrando a sua ascensão espiritual, pediu a Maria, por meio do intermédio de Celina, para que continuasse aqui na terra do Cruzeiro Sul, ainda enquanto uma lágrima da face escorresse no ser que estivesse em necessidade, quaisquer que sejam estas necessidades. Portar-nos-íamos, caríssimos, como assim Bezerra se portou no mundo espiritual? Grande pergunta às nossas consciências. Dificilmente, né, caríssimos? Não nos enganemos. Lembra o que eu disse logo no início? Podemos enganar quem quer, que seja menos a nossa consciência. Mas vamos nos esforçar para tanto. É para isso que o recomeçar está de portas abertas, reafirmando o seu propósito para nos dar alicerces para que façamos a nossa parte da porta para fora, com tudo que recebemos dessa casa. É o que faz com que não sejamos tão rebeldes no presente em comparação ao pretérito. Esforçar-nos para tanto. Jesus, como um médico divino, aconselha-nos ao desprendimento das coisas materiais, considerando-os como um meio de sobrevivência. Falamos disso também próximo do início, mas não como único objetivo de nossas vidas a serem atingidos. Esses trechos foram extraídos neste capítulo 16. É como se nós tivéssemos adiantado o entendimento. Mas, caríssimos, nós não dominamos o que os Espíritos querem nos passar. Concordo, assim sendo, nós vamos intercalando as informações, mas acontece essas situações e está tudo certo. São eles que mandam, na verdade. Não é da quarta dimensão para a terceira que as coisas acontecem. Eles afirmam que a Terra, em sua condição material, é uma cópia bem piorada da erraticidade, não é assim? Estudamos muito isso na codificação, nas obras complementares, e se ainda não o fizermos, aqui o façamos, que o que não falta aqui é boas obras, para que mostremos a nossa melhoria no nosso dia a dia. Em outras palavras, se queres ser perfeito, te falta ainda uma coisa, que é a de se desapegar dos seus bens materiais em favor dos vossos semelhantes, os mais necessitados, como prova de compreensão do verdadeiro valor das riquezas e como atestado de amor ao próximo, como atestado de dizer a cada um de nós, como eu disse também logo no início, se hoje fosse o meu último dia e daqui a pouco eu tivesse que colocar a cabeça no travesseiro e apagar de uma vez por todas dessa atual encarnação e voltar para o mundo espiritual em espírito, teria feito junto à minha consciência o que me competia fazer em prol dos que estavam precisando mais do que eu. Não que nós não estejamos, caríssimos, todos nós somos necessitados.
mas basta que tenhamos olhos de ver da porta para fora de nossos lares, que veremos que tem muitos outros, muito mais necessitados do pão espiritual, do pão material. Não é apenas de recursos pecuniários, itens de higiene, limpeza, alimentação, vestuário. Não, esse é um passo de outros que devemos potencializá-los. É o que nos está convidando aqui agora este tópico do capítulo 16. Como recompensa pelo seu autoconsciente desapego, Jesus o aceitará como seu discípulo, para segui-lo mais de perto em suas ações. Nesta obra existe também o tópico Os Trabalhadores da Última Hora. Será que o Meigo Rabi da Galileia contam com esses pouco mais de 8 bilhões para que cumpram com as suas partes e façamos com que aceleremos o processo desse início de regeneração no nosso orbe? Sim, porque assemelhar-se-á àquela passagem de que se 99 ovelhas estiverem salvas, mais uma fugir do aprisco, ele há de correr atrás desta, porque esta é tão importante para a fonte criadora, porque é para ele também. E esse mesmo Rabi disse que o pai dele trabalha até hoje, disse isso há 2000 anos atrás, e ele também trabalha. Se ele assim nos afirmou, caríssimos, quiçá nós, tão pequenos em moral e em intelectualidade, não é o que nos convida agora este tópico para que sejamos os seus discípulos reais na prática, no bem agir, servindo a Deus e não tanto a Mamon, ao mundo, ao possuir, ao multiplicar, porque tudo é empréstimo, tudo devemos de dar consciência e responsabilidade. É desafiante esse capítulo, não é fácil, mas vamos nos esforçar, caríssimos. Olha o Meigo Rabi aqui junto aos demais irmãos ainda. Allan Kardec nos afirmando, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque ele dizia isso, Jesus? Porque passar pela porta estreita é buscar o reino de Deus. E a porta estreita é justamente isso. É ao abandonar do homem velho ou mulher na construção de um homem novo. Por isso que eu disse de não nos contentarmos com tudo que nós temos até hoje, em grau intelectual como também moral. Isso não significa, tampouco quer dizer, que não devemos ser gratos com a atual tradição, em termos tido a oportunidade e o aceite dos nossos mentores em vincularem-se contratualmente e consciencialmente conosco até o final desta vestimenta carnal. Não significa isso. Muito pelo contrário, sim, somos gratos. Mas de potencializarmos tudo que nós consigamos potencializar, reconectando-nos com esta casa. Bem-aventurados sejamos todos nós que, quando fomos testados da porta para fora aqui do recomeçar, lembremos do que, como os nossos mentores agiriam em nosso lugar, ou como a cúpula espiritual assim o faria em nossa posição. Porque se vencermos gradativamente cada uma dessas situações e desafios que nos sejam impostos pelos nossos mentores, desafios esses e imposições essas que nós ali concordamos contratualmente, repito, antes de acoplarmos atualmente nestes corpos físicos, não mais haveremos de ter que repetir o quê? Essas lições na próxima encarnação. É o grande desafio de cada um de nós. Ainda veremos de escorregar em alguns momentos nessa atual encarnação, mas recompomos em momentos vindouros para que não percamos essa oportunidade ímpar e saímos conscientes de que buscamos na atual encarnação fazer muito melhor em comparação às anteriores, para que eu mereça, para que eu goze a oportunidade de retornar aqui daqui a algumas décadas ou séculos na ascensão do mundo de regeneração que sim, temos visto que está exponencialmente crescendo ainda para os meios de comunicação, não divulguem, é uma pena, mas está crescendo, caríssimos. É o que nos convida essa porta estreita e assim atravessemos a nossa atual encarnação de uma forma mais assertiva. Para atingir a perfeição, temos de ter todas as virtudes. Entre elas, ser bom, caridoso, honesto, trabalhador, misericordioso, humilde, tolerante e principalmente desapegado das coisas materiais. Assim, compartilhando tudo o que pudermos compartilhar com os nossos semelhantes. É assim que faremos a transformar-nos em seres melhores. Concordo, caríssimos, é tudo que nós estamos falando até o pesado momento. Em outras palavras, assim, aqui o Evangelho nos trouxe.
A vida verdadeira não depende da riqueza. Lógico que não. Os erros do homem rico da parábola foram, por exemplo, desejar mais do que poderiam usar, na condição da ambição que tanta humildade ainda obtém. Após obter muita riqueza, ter como intenção apenas descansar e gozar. É um egoísmo, a vaidade, a arrogância, a prepotência ainda intrínseca em nosso espírito, ainda tão precário de ascensão intelectual e moral. Mas, conscientes disso, esforcemos para que vençamos estes pontos no nosso dia a dia, por meio desses esforços que cada um de nós estamos buscando. E esta é uma lição transcendente às nossas consciências, caríssimos. Será que o nobre Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, agora passando pelas obras complementares, pode nos afirmar algo em uma obra intitulada Dinheiro, que vem ao encontro da temática que estamos trabalhando? Sim, ele vai nos dizer em um dos trechos lá desta obra que penúria e riqueza, na essência, não constam dos elementos que possuímos, mas do sentimento que nos possui, provisoriamente falando. Correto? Porque a penúria, mais do que material, é ainda a nossa espiritual. Riqueza, mais do que a material, ainda a ausência do nosso e da nossa aquisição espiritual, de ser rica em benesses, caridade e fraternidade, onde quer que nós estejamos. É o que depende que Emmanuel aqui nos está convidando para um raciocínio amplo acerca das nossas responsabilidades. Estamos partindo para o feixe do nosso bate-papo fraterno. Caríssimos, falei há pouco deste querido irmão, que temos a condição de estudá-los, certo? Por meio das obras de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco. Esse querido irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, olha Bezerra ali novinho, com seus aproximados 23 anos de idade. Normalmente nós vemos Bezerra velhinho nas imagens, mas eu gosto de Bezerra novinho. Ah, sim, sim, eu trouxe ele com 23 anos de idade. Olha Bezerra trazendo esse convite transcendente às nossas consciências, caríssimos, sempre colocando no plural, nunca no singular. Vai nos dizer e convidar-nos e sugestionar-nos que solidários, nós deveríamos de ser união, mas e se formos separados uns dos outros, apenas então somente seremos o que mesmo? Pontos de vista, porque não estaremos sendo úteis ao universo de bem servir. Não é verdade? E não é o objetivo de nós, os espíritas e cristãos. Muito pelo contrário, queremos ser virtuosos, benevolentes, resilientes onde quer que nós estejamos. E fecha Bezerra voltando neste parágrafo, afirmamos juntos, alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos existenciais desta atual encarnação. Alguém tem dúvida disso ainda, caríssimos, acerca de tudo que nós recebemos dessa casa, ou de tudo que pudermos ter de acesso por meio do campo do estudo nos livros, ou em assistindo palestras nos meios de comunicação, ou onde quer que nós estivéssemos? Aqui fecho com a ajuda da IA ao convite destes seres que, vindo desde o Rabi, que está do lado esquerdo dos senhores, há pouco mais de 2000 anos, e nestes últimos séculos, muito fizeram e muito materializaram para que ferramentas nós as tivéssemos por meio das sucessivas reencarnações. Eles, consciencialmente nesse momento, caríssimos, porque o pensamento, afirmam os espíritos, é o elo mais sério do universo, em pensamento, em olhando e atrelando e vinculando-os a cada personalidade espiritual de cada um deles, eles questionam a cada um de nós, irmãos e irmãs em eternidade, o que estejais a fazer com tudo que nós deixamos a cada um de vós de ferramenta para que vós possais usar. Não podemos fazer por vós, caríssimos, como ninguém fez por nós, mas vós agora podeis sim fazer muito, na humildade e simplicidade, de baixo para cima e de dentro para fora, valorizando e um dia sendo muito maiores do que tudo que nós somos, porque este mesmo Rabi afirmou que nós somos deuses, que nós podemos fazer tudo isso que ele fez e muito mais, apequenou-se em espírito para que nós, ao longo das sucessivas reencarnações, engrandecêssemos e fôssemos maiores na caridade e na fraternidade. Assim sendo, fica esse feixe, caríssimos. Lembro que eu disse que no final convidá-los para que se inscrevessem em meu canal. Aqui está, Bruno Palestrante Espírita. Basta pesquisar na lupa do YouTube ou do Facebook. E quem sabe possamos, caríssimos, compartilhar conteúdos que façam com que possa beneficiar pessoas e que, se for 0,1% de 100% de um compartilhamento para ajudar a pessoa que seja, pelo menos, já pensar de uma forma diferente, e isso far-se-á benéfico a esta pessoa, um ou mais, porque um dia
vai sair do campo do pensamento e tornar-se-á ações. Humildade, simplicidade, e assim vamos multiplicando benesses. E um dia recordar-nos-emos desse momento, porque nunca mais vai voltar, tá bom, caríssimos? Daqui a 10 minutos, este momento não volta. Mas, no registro acástico do universo, quando a ascensão espiritual da condição de felicidade relativa na condição de criatura a atingirmos, nós haveremos de ter acesso a este momento ou a qualquer outro, porque na meritocracia para tanto já haveremos de atingir como estes seres estão buscando atingir, como o meigo Rabi da Galileia e como a meiga Rosa Mística de Nazaré Maria, depreendemos que eles tenham atingido. Assim sendo, agradeço a presença de cada um de vós, como bem disse a irmã Ivani, lotou aqui a nossa casa, principalmente na condição material, em pleno momento de férias das crianças. Ah, caríssimos, os Espíritos sempre falam que no mínimo é 10 vezes mais a condição material. Que bom, mas que bom ainda que nós não usemos, correto? Porque senão poderíamos nos envaidecer e somos tão pequenos, não somos nem um fio de cabelo nesse universo de verdade, eternos alunos. Então fica essa minha gratidão e que possamos agora na sequência, ainda em pensamento, já partindo para as vibrações finais, agradecendo a Deus, a fonte criadora, a Rosa Mística de Nazaré Maria, a José, aquele que foi um grande tutor de ambos e que teve o papel ímpar para a oportunidade da vida também de Jesus, uma única reencarnação neste orbe, com seus aproximados 33 anos de vida física, a estes nesse penúltimo slide que tudo fizeram por nós, a outros que não couberam nessa imagem de A, mas que nós deixamos a nossa gratidão universal e espiritual, porque os alicerces que eles construíram, agora queremos reverberar no nosso dia a dia, humildade e simplicidade, para que um dia tornemos enormes, mas na humildade e simplicidade, e não envangloriarmos de estarmos fazendo muito, não. Porque o meigo Rabi foi a simplicidade em pessoa, e convida-nos para que também assim nós o sejamos, para conosco mesmo e para que estejam ao nosso redor, onde quer que nós estejamos. Assim sendo, continuemos em vibração, em silêncio, aguardando para que sejamos chamados para os passos até uma próxima oportunidade, uma ótima encarnação e um ótimo resto de semana a cada um de nós, caríssimos, que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Obrigado.